Estamos ao vivo, senhora e senhores, com uma Amazona hoje. Antes de mais nada, camiseta Doppel. No começo éramos pequenos musaranhos, graças a esse bichinho aqui estamos vivos como mamíferos hoje. E aí, qual que é de vocês? Gente, que aflição, eu não consigo ver quem está aqui, né? Não consegue. Hoje, quem vai apresentar a convidada será o responsável por ter a convidado, que é Fábio Mantovanelli. Moá? E coitado, como é que ele vai me apresentar? Se vira. Vamos lá. Então, bom, na verdade, essa apresentação, ela vai consistir em apresentar-nos, né? Eu só tenho 2 dados prévios aí, né? Que é a localidade e se existem filiações humanas ou não, né? Então, a gente percebe que a localidade nos faz um pouco mais próximos, né? Eu já saí desse lugar e você estava dizendo que queria sair. E as filiações, talvez, né? Para ver como é que a gente vive aí a nossa vida compartilhando as coisas com o mundo. Enfim, mas vai além disso, viu, Kiki? Bom, é um prazer, eu sei que você se chama Cristina Machado, não é? Pois é. Então, como vocês podem ver, ela já se apresentou, não é? Dando-se aí todas as habilidades de nome que a deram, não é? E, bom, como que é, Kiki? Além de morar em Barretos, além de ter filhos caninos e felinos, o que é que você faz aí em Barreto e o que é que, né, é da sua vida tendo esse parentesco com o Luiz Felipe Machado Dibi? Vamos lá, fala com a gente, por favor. Bom, assim, eu sou... Não vou dizer que sou ovelha negra, não, da família, mas, assim, eu segui um caminho um pouquinho diferente, né? Porque, principalmente, assim, estando com vocês, que são jovens e são muito estudados, muito... com bastante títulos, tudo mais, eu não tenho título nenhum, entendeu? Eu segui a vida que a vida me levou, do jeito que o Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar e levou. Então, para onde foi que tinha que ir, eu ia, eu tinha que virar aqui, virei. E aconteceram várias coisas na minha vida. Eu fiz engenharia, aí depois eu larguei engenharia, cheguei a me formar e trabalhei algum tempo em engenharia. Depois eu virei terapeuta. Eu fui trabalhar com terapias alternativas, fui professora de um curso de autoconhecimento muito tempo e acabei voltando para Barretos por conta que meu pai e minha mãe moravam aqui e eu pude voltar pela doença da minha mãe e aqui eu trouxe as minhas terapias também. E depois parei, virei socialite, né? Acho que, na verdade, eu nasci para ser socialite, não sei quem inventou isso, mas dizem que eu sou. E aí eu sou presidente hoje de uma instituição, de uma creche, do Clube das Mãezinhas, que cuida de 70 crianças. Já estou no 5º ano como presidente. E é isso. Então, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem que ganhar fundos para ajudar a manter a creche, né? Então, é isso, basicamente. Mas, é claro que são 63 anos fazendo muita parte na vida. Bom, então não é tanta coisa básica assim, né? Então a gente vai de engenharia a terapias alternativas. Runas, Como é que é isso? runas, gnomos. Como é que você desencana da engenharia, que é uma coisa, né, mais sólida, precisa, aí, uma profissão de renome no país, e vai para essa vertente das coisas alternativas? Como é que foi isso? Eu fiz engenharia, na verdade, porque eu sempre fui considerada, não sei se sou, mas sempre fui considerada inteligente, dada para as ciências, para física, matemática e tal. E aqui em Barretos tinha engenharia. E aí eu resolvi ser engenheira, né? Então, eu não queria ser professora, eu não queria fazer matemática, nem as coisas que eram para ser professora, resolvi ser engenheira. Com o passar do tempo, eu percebi que não era muito a minha. E, num determinado momento da minha vida, eu comecei a ler li principalmente um livro que mexeu muito comigo, que foi Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, e aquilo me chamou a atenção, e aí eu fui enveredando para as terapias, e um dia eu fiz um curso chamado Processo Hoffman, da Quadrinidade, e que foi
a virada da minha vida, né? Um curso de autoconhecimento, onde você fica 8 dias numa fazenda hotel e você faz passa a sua vida limpo, né? Dentro da programação que a gente seria 4 seres, o físico, emocional, intelectual e espiritual, né? E que a gente copia pai e mãe, nós temos uma programação onde a gente, por várias razões, copia pai e mãe, às vezes mais de um, às vezes mais de outro, às vezes a gente também se rebela, e eu fiz esse curso e me encantei com ele, e achei que todo mundo devia fazer, e comecei a ficar assim, propagando o curso, e quis entrar para ser professora do curso, fui fazer o treinamento, e virei professora do processo. Aí depois também, ao mesmo tempo, eu estava buscando alternativas de terapias, e numa busca frenética de autoconhecimento, e encontrei os florais. Então, eu também virei terapeuta floral, né? E fui atrás, fiz muitas viagens, conhecer os florais de perto, as flores, enfim. E aí eu virei terapeuta, foi isso que aconteceu. Assim, aí eu abandonei a engenharia, porque também eu tive muitas decepções na engenharia, porque eu peguei um ramo da engenharia dentro dos estudos feitos por companhias estatais, né? E aí já viu, aí era cabide de emprego, aí eram coisas que não combinavam comigo, e eu vi que realmente não era essa a minha área, e como entrou a terapia junto, eu passei para o outro lado. E foi assim. Muito bom. Muito bom. Alternativo. Já vou usar o chat. Alternativo. E vou falar, a Maria Eugênia mandou olá. A Maria Tereza Vieira falou, olá, boa noite a todas. A todos. Boa noite, minha querida amiga Kiki Machado. A Ecopedagogia, Jogos e Brinquedos, da Marlene e Gabi. Boa noite a todos e a todas, Gabi e Marlene. E a Augusta Dib, que você conhece, Kiki Machado, falou, olá, boa noite, que bom mais uma trincheira e com Kiki Machado. Presente, de presente para nós. Viva Grata Cavaleiros, Grata Kiki. Bom. Isso aí. Uma outra coisa, fica à vontade, né? Fábio. O programa é seu hoje. Primeiro bloco. Maria Cristina, como surge Kiki? Na verdade, eu gostei muito, viu? Kiki Machado, isso é uma coisa muito expressiva. Como é que surge isso? É seu ou te deram e você vestiu? Não, me deram, desde pequena, desde praticamente quando eu nasci. Quem me deu foi a minha irmã Maria Augusta. E ela me chamava de Kiki e ficou Kiki, né? E aí eu, a vida inteira em Barretos, estudei em Barretos, cresci como Kiki, eu me identifico muito mais com Kiki do que como Cristina. E foi interessante porque eu tive o primeiro emprego, o primeiro estágio que eu fui fazer em engenharia, eu fui numa empresa que era de um conhecido nosso, né? E aí todo mundo me conhecia lá, porque ele tinha muito barretense nessa empresa em São Paulo já, que me conhecia como Kiki, até que eu fui ser apresentada para o diretor, que ia ser meu chefe. E eu entrei na sala e como é que você chama? Eu falei, Kiki. Ele falou assim, Kiki não é nome, eu estou perguntando seu nome. É bem assim, né? Simpático, mano. Aí eu falei, meu nome é Cristina. Então aqui dentro você vai ser Cristina. Tá bom, né? Então tá, então daqui para frente eu sou Cristina. Aí eu saí de lá, não fiquei muito tempo lá, tudo. Também, né? Eu comecei a trabalhar em outros lugares. Uma requentada. E eu ligava, eu fazia contato com pessoas nos outros trabalhos que eu fui fazer de engenharia e tal. Eu fazia muito contato com outras pessoas e eu ligava e falava assim, aqui é a Cristina. E a pessoa perguntava, Cristina de onde? A Cristina tal lugar. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não sou Cristina coisa nenhuma, eu sou Kiki, fica muito mais fácil, porque aí eu ligo, fala Kiki Machado que está falando, então a pessoa já sabe quem é, entendeu? Aí daí para frente eu peguei, pus em cartão, pus em todo lugar e voltei a ser Kiki e por aí fiquei Kiki pro resto da vida. Vou morrer Kiki. Já tentaram mudar meu nome, inclusive no curso de autoconhecimento, que eu assumisse o Maria Cristina, essas coisas assim, né? Mas, não, eu sou Kiki. Pô, a pessoa se conhece ao ponto de mudar o nome e um curso de autoconhecimento falar para ela mudar o nome. Moisés, faz sentido isso, Moisés? Ai.
Pois é, não há sentido, né? Mas, Kiki, eu preciso te fazer uma pergunta. Hoje, eu sou professor, como você já deve saber, e dou aula para desde pré-adolescentes até adolescentes, aí, gurizada do 6º ao 3º ano do ensino médio. 6º ano, 3º ano do ensino médio. E hoje, numa aula do 9º ano, eu fiquei sabendo que um dos nossos alunos de uma escola pública onde eu trabalho tentou suicídio. E né, você disse que é terapeuta, e eu gostaria de, né, ouvir um pouco qual é a sua opinião, né? O que você acha que tem levado tantos jovens, que a gente tem assistido aí nos últimos tempos, tantos jovens enveredando por esse caminho? A que você atribui esse problema? Olha, eu não acredito que seja um problema só, mas eu acho que basicamente é uma coisa que eu penso muito. Até eu tinha conversado com o Felipe, que eu traria talvez para cá, né, hoje, essa mudança que houve do sufoco que tem de informações e de começar muito cedo a tirar o foco da criança de que a pessoa pode ser livre, pode brincar, tirar a infância das crianças, né, na minha opinião. Eu, como presidente lá da creche, eu vejo a criança entra na creche, ela é bebê de berço, e as professoras já estão lá colocando criança trabalhando, socializando, criança aprendendo a se olhar no espelho, conhecendo o corpo, criança leva a tarefa para casa com 2, 3 anos de idade. Absurdo. Aí a criança, eu vejo isso nos meus sobrinhos, tiveram também, e eu falo assim, poxa vida, eu entrei na escola com 7 anos de idade, sabe? Eu aprendi a ler e escrever com 7 anos de idade. Eu brinquei até os 7 anos, nem prezinho, nem nada eu fiz. Então, vocês imaginam que hoje a criança começa com 3, 4 anos a conhecer letrinha e já querer escrever o nome e não sei o quê. Então, assim, e isso daí, acredito eu, né? Eu não estou por dentro das escolas hoje, dos ensinamentos, do que se ensina muito, mas que não me fez muita falta ter entrado tão cedo assim na escola, entendeu? Como se entra hoje com tanta coisa, porque eu sou uma pessoa que eu faço o que eu quero na minha vida, eu viajei muito, viajo, eu falo 3 línguas, eu sei mexer em computador, eu sei mexer em telefone, eu tenho conhecimento e sei, né, de várias coisas. Então eu fico pensando, para quê? O que estão fazendo com as crianças? Aonde se quer chegar com isso? Né? Quando vai se tornar um adulto, que vai ser o quê? Que vai ser um gênio? Que vai ser que vai entender do quê? Quando eu vi lá um sobrinho meu pequeno estudando um negócio, que ele era pequenininho, placa tectônica e não sei o quê, umas coisas desse gênero. Será que daqui 2, 3 anos ele vai saber o que é isso? Vai guardar? E aí começa a pôr na escola, no futebol, no balé, no não sei o quê, daí vai aquela exigência em cima do ser da criança, que vai crescendo sem muita proximidade com os pais, né, cada vez mais distante dos pais. E eu até me pergunto se existe alguma coisa de espiritual, se Deus mandou alguma coisa nessa pandemia, se é que ele manda nisso, se não é um pouco de uma vontade de que as crianças fiquem em casa, estejam com os pais, porque eu tenho visto transformações, coisas muito legais acontecendo com as famílias que estão mais perto dos filhos hoje, né? Então, eu acho que existe por exemplo, o Japão é um lugar onde existe um grande número de suicídios, né? E muito de crianças e de adolescentes, talvez por essa exigência toda, essa exigência de conhecimento, de ser alguma coisa, de ser alguém, de ser o melhor, de buscar o melhor. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas na minha visão, eu acho que é isso que falta, é uma proximidade do ser humano com o ser humano. Aliás, está faltando para todo mundo, né? Não é só para os adolescentes. E fica muita
muita cobrança, muita exigência de ser alguém, de fazer alguma coisa, de ter muito conhecimento. Eu acho que seria isso, viu, Moisés? Essa insatisfação, é um buraco sem fim que eu acho que está dentro deles. Então, sabe? Isso aí que você falou do ser... Desculpa, Fábio, pode falar. Eu acredito que a ideia de terremoto só faz sentido quando... Aliás, a ideia de placa tectônica só faz sentido quando você passa por terremotos, né? Eu acho que absorver muitas ideias aí sem saber praticá-las acaba realmente aumentando esse buraco, né? Sabe-se demais do mundo e sabe-se de menos lidar com os seus próprios tremeliques e os seus próprios buracos. Ainda Né? mais querendo Porque o ensinar. suicídio, afinal de contas, é morrer para alguém, né? Sempre que se escolhe morrer, não é para si. Eu quero fazer falta para alguém, né? Eu sei de muita coisa, mas ninguém quer saber de mim. Eu acho que isso aí é o que acaba alimentando, né? Dá um pouco de resposta disso. Então, é uma solidão, né? Porque a criança fica na solidão, ela fica no mundinho dela e eles estão ali sem resposta, sem aconchego, sem o carinho, sem o amor e numa obrigação constante de estar fazendo alguma coisa. O que você falou, por exemplo, a infância. O pessoal perdeu a infância. O Moisés falou... Moisés, qual que é a idade do rapaz que você falou? Cara, tá na faixa dos 13, 14 anos. É 9º ano do ensino médio, né? 13 anos. 13. Eu também. Eu tive várias experiências, né? Quando eu dava aula, de saber de alunos, tudo. Que alunos, tinha crianças de, sei lá, de 5, 6 anos, que tinha agenda mais completa e cheia do que de um diretor de empresa. Ou seja, não tinha tempo realmente, primeiro, para ficar com os pais. Talvez seja por isso que os pais também façam as crianças ter essa agenda, né? Porque talvez eles não queiram ficar, né? Esse papo de não tem tempo porque precisa trabalhar. Pô, cara, precisa trabalhar, então por que você não pensou antes de ter filho? Né? São várias coisas. Posso só colocar Mas a qualidade da presença é mais... muito importante, mesmo que seja pouca, né? Essas crianças que você falou, como é que vai ser o futuro, Kiki? Eu perguntei a idade por isso, a gente vai fazendo a progressão, né? Chega uma pessoa com essa infância que teve aprendendo placa tectônica com 2 anos, com 13 querendo se matar. Posso só fazer um recorte um parênteses do recorte sócio-histórico-cultural do que vocês estão discutindo, por favor? Porque a gente está, né? Aqui eu quero muito saber do seu projeto, como funciona e tal, mas eu estou vendo recorte muito escolas particulares, né? Então, só para deixar claro esse recorte, porque de repente, do outro lado do que eu vejo na parte mais pobre, né? Pelo menos aqui da minha cidade, é uma realidade diferente quando a gente coloca, né? Várias coisas na agenda, aprendendo coisa e essa cobrança toda, né? Tá num recorte da sociedade, né? Só isso. Não, cara, não. Esse aluno é de uma escola pública, Ricardo. É de uma escola pública. Mas aí é isso que eu tô falando. Aí você não dá para você... porque são várias discussões, né? Então, um aluno de escola pública, você falar como o Dibi tá falando, várias coisas na agenda, ou como a Kiki tá falando, aprendendo placa tectônica muito cedo, de repente, nessa situação desse jovem, é o contrário. O menino tem muito para dar, é um cara super inteligente, mas não está tendo os estímulos corretos, não está tendo material suficiente, entendeu? Por isso que eu acho que, né, eu sou vigotskiano, eu gosto porque o recorte histórico-cultural é isso, né? Assim, na minha cidade tem várias realidades dentro das escolas públicas. Mas, entende? Ricardo, assim, eu acho que mesmo ele não tendo, talvez até por ele não ter todo esse conhecimento, essa parte que tem as outras escolas, aí ele se sente mais cobrado, porque ele vai ter que entrar numa competição muito grande. Também. Sim. E aí ele se sente mais cobrado, porque ele também não tem o pai e a mãe em casa, ele tem essa distância do pai e da mãe, né? Que a gente pode entrar assim num ramo enorme, que vem também a parte da distância de pai e de mãe, não só do carinho, não só porque o pai e a mãe têm que trabalhar, e hoje nós temos um mundo terrível de droga também, que entra em todos os níveis, né? Pais que se drogam, pais que não dão atenção para os filhos, por várias razões, né?
Então, eu acho que o adolescente, que já é uma fase muito, muito difícil da vida, para mim foi a pior da minha vida, né? Eu detestei minha adolescência. Então, eu acho que chega. E eu me lembro que eu tinha 13 anos, e um dia eu cheguei em casa e eu estava com toda aquela coisa, aquele burburinho dentro de mim, com tudo que eu não tive, essa história de hoje, né? E eu queria a atenção do meu pai e da minha mãe, eu queria conversar, eu queria que meu pai e minha mãe chegassem para mim, olhassem para mim e falassem assim: aí, minha filha, você está bem? Você é feliz? Como é que está a sua vida? Né? E eu cheguei, eu estava mal aquele dia, eu cheguei na frente dos dois, sentei, e minha mãe sentada embaixo de uma luz fazendo um crochê, um tricô, alguma coisa, meu pai lendo o jornal, e eu fiquei um tempão ali, sentada, olhando para eles. Até que, de repente, eu falei assim, escuta aqui, vocês estão me vendo? Meu pai levou um susto e já começou a ficar bravo, porque meu pai sempre foi uma braveza, e já começou a virar o trem para o meu lado, porque ela eu falei, não, porque faz um tempão que eu estou aqui, ninguém fala comigo. Vocês estão cada um, imagina, com 13 anos, né? E eu falei isso para eles, entendeu? Então, é uma necessidade que o adolescente tem e que não tem em casa mesmo, já não tinha na minha época, imagina hoje. Isso é em todas as classes sociais, infelizmente, realmente está generalizado. Bastante. Isso que você perguntou, fala se está feliz. A gente, como professor, sabe que quando a gente faz essas perguntas para alunos, como é que você está? Pô, tem aluno que fica paralisado de não saber responder, porque não perguntam isso para ele em casa. Então, pergunta, pô, como assim, como é que eu tô? Sabe? A pessoa não chega nem a pensar como é que ela está, né? Como é que ela está vivendo. Isso que você falou do crochê e do jornal, tem gente que fala, mas hoje em dia o pessoal fica no telefone, no tablet. É porque não tinha antes. Tinha crochê e tinha jornal. Porque continua a mesma coisa. Verdade, é isso aí. Continua a mesma Exatamente. O rádio, jogo de futebol, né? É isso. Cara, chega o absurdo de você, antes da pandemia, você presenciava muitas situações como a de uma família de 4, 5 pessoas, pai, mãe, 2, 3 filhos, sentados numa mesa de um restaurante, cada um fechado no seu mundo virtual, cada um. Talvez o único momento que eles tenham, como a Kiki disse, não é quantidade, é qualidade. Talvez o único momento que eles tenham para interagir, para, né, se vivenciar, e eles continuam fechados em seus mundos virtuais. É muito louco, mano. Né, cara? É muito louco, muito louco. Deixa eu falar aqui, ó. A Augusta Adib falou assim, puxando um pouco a sardinha para você. Que querida, mana, além de inteligente, linda, talentosa em artes manuais, você é uma amiga, irmã, filha, tia na medida. Grata por você fazer parte de nossas vidas. Obrigada. Esqueci de citar seu talento musical no canto. Canta e encanta. Opa! Fica a dica aí, hein, pro final da live. Fica a dica pro final da live. A Pista Premium Guta Araújo mandou um oi, Kiki. Quem? Guta Araújo, Pista Premium. Gugu! Coisa boa, Gugu. É isso aí. Mas então, voltando ao assunto que é o que ela falou, que eu acho muito importante a gente falar disso, que é... Fábio, fala aí. Dessa questão da criança, realmente, eu também, quando eu entrei, eu lembro de ter entrado no colégio, talvez antes, no Guilherme de Almeida, antes dos 6, 7, mas era uma coisa, talvez, eu acho que para fazer a gente, o ser humano, né? Não vamos falar de criança, o ser humano, conseguir começar a ter o seu convívio social, né? Não só com pai, mãe, irmãos e tios e tias, para começar a ver como é que a gente vai lidar com pessoas estranhas. E aí eu lembro que realmente, a partir dos 7, foi que começou a ter estudo mesmo, sabe? Lição de cá, o Léo ali, a criança. Falando em criança, olha o tamanho da criança ali. Criancinha pequena essa. Então, Fábio, o que você acha? Quantos anos você lembra de entrar na escola? De ter, por exemplo, tarefa de casa, vai. Vamos levar a tarefa de casa, é um bom parâmetro. Então, eu vou responder a sua pergunta e já vou perguntar uma coisa para a Kiki em relação a isso, né? Eu, particularmente, sempre gostei muito da escola, né? Tipo, inclusive, o significante escola, para mim, é uma coisa muito cara e eu digo que eu não consegui sair da escola até hoje, né? Queria trabalhar só com clínica e tal, mas tem uma coisa aí na escola que me faz, né, muito bem.
Então, era legal as socializações que existiam para mim na escola, as coisas que eu aprendia, né? Só que, para mim, só começou a ser mais leve, né? Quando eu comecei a viajar, conhecer o mundo, perceber as coisas para além da escola, né? Então, eu ia para a escola. A princípio, eu chorava um pouco, porque me separava da minha mãe e tal, na creche, não sei o quê. Mas depois eu ia direitinho, gostava dos professores, das professoras, das pessoas dentro da escola. E aí, a partir dos 12, 13 anos, não, mais novo, dos 9, 10 anos, eu comecei a estudar em escolas mais distantes da minha casa, né? Então, tipo, esse caminho até chegar na escola era o mais legal, né? Então, aí ficou mais leve. E depois, com 13, 14, eu comecei a viajar para de São Paulo e tal, e aí ficou mais legal aquilo da escola, dando um tipo de sentido para o mundo. Você aí, começou a gostar falou... mais da escola na adolescência? Desculpa. Sim, Com 13, 14... sim. Nossa, velho, para mim foi era totalmente contrário, foi só piorando. Era um rolê maravilhoso. Lembra que é um ser peculiar. É um ser muito Totalmente peculiar. Maravilhoso, contrário, cara. Cada ano que passava... Adorava. Mas aí... Para mim foi assim, né? Para mim a subjetividade foi assim. E aí que você falou de um livro que marcou a sua vida, né? Eu não anotei, eu preciso anotar as coisas para eu lembrar delas, tá? Como é que chama o livro? Primeira coisa. Arrancar máscaras, abandonar papéis. Pronto. E você acha? E você acha que esse livro... Eu não sei o nome do autor, eu não me lembro. Chama John alguma coisa. A Maria Augusta que está aí, ela deve saber. Ela pode escrever. Vou procurar aqui. E você acha que tem vários livros. Tem um também que chama Buscando Ser o que Sou. Que também você acha que esse livro teria te tocado tanto sem ter a experiência de vida que você disse que teve aí? Com a tua família, com a escola, pensando na engenharia, pensando nas coisas alternativas? Você acha que só as coisas que são teóricas conseguem aí mudar papéis e arrancar máscaras? Ou isso aí se mescla com as coisas que são práticas? O que você pensa sobre isso? Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... não sei nem como explicar muito isso, mas eu sou muito anti-teoria, sabe? O que aconteceu é que eu sempre fui muito rebelde. Então, eu com 7 anos de idade na escola, a professora foi ensinar... Eu não me lembro, tá? Me contaram. A professora foi ensinar sobre o pecado original. E eu, escutando aquilo, eu levantei a mão para a professora e falei assim, dona Jandira, eu não concordo. Cristina, na época era Cristina, né? Ela me chamava, os professores sempre me chamavam de Cristina. Cristina, mas com o que você não concorda? Porque isso aí é uma coisa que Deus, quando criou o homem e tal, e ela foi tentando explicar, e a gente nasce com pecado. Eu falei, mas eu não concordo, eu não acho que meu pai e minha mãe fizeram nada de errado para ter nascido com pecado, nem eu. Mas, não, e ela foi tentando falar, até que eu virei e falei assim, dona Jandira, tudo bem, só que eu não concordo. Então, assim, e aí eu fui, né, na minha rebeldia, que você viu, com 13 anos eu estava lá questionando meu pai e minha mãe e tal, E quando esse livro caiu na minha mão, eu comecei a perceber os papéis que a gente representa na vida, né, e começou a me chamar a atenção aquilo, e eu estava fazendo engenharia nessa época, eu estava, assim, final de curso de engenharia. E aí meu pai me viu, inclusive, lendo esses livros, e ele teve uma crise nervosa, porque meu pai adoraria que eu fosse engenheira, né? Para ele era Nossa, minha filha fazendo engenharia, e eu sempre fui melhor aluna da classe, sabe? Recebia prêmios, melhor aluna da escola, essas coisas. E, de repente, eu estava largando um curso de engenharia, que também era uma boa aluna, para começar a ler livro de psicologia, de terapias, né? E aí ele ficou muito bravo e começou a falar para mim, imagina, sempre você fica lendo esses livros, com tanto livro que você poderia ver de revista de engenharia, você fica aí com essas coisas. Imagina o que a minha irmã psicóloga não sofreu, né? Porque ela fez psicologia. Com o pai queria que a gente fizesse, prestasse concurso e tivesse um emprego garantido. Então, eu estava começando a largar a engenharia para virar terapeuta, entendeu? Então, não naquela época, eu não sabia que isso ia acontecer, mas o livro começou a mexer muito comigo, mas ele começou a mexer porque acho que não tem a ver com teorias, tem a ver com aquilo que ele estava me chamando a atenção para a minha vida.
né? Justamente o porquê que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo. Se eu posso... Que papel que eu estou representando? Cadê? Eu estou com máscaras, fazendo de conta que eu sou uma coisa que eu não sou, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, viu, Fábio? Né? Eu sou meio de, assim, sabe? Essa coisa de eu vou fazer isso aqui porque está escrito num livro, porque eu estudei e está lá no livro, não é muito comigo. Eu tenho dificuldade, aliás, de ter títulos, né, dentro de tudo que eu fiz por causa disso, porque vai chegar numa hora que eu não concordo, que eu falo, não, isso aqui não é assim, para mim não serve. Aí eu mudo para outro lado, entendeu? Então, fui fazendo o meu saco de conhecimento sem muita teoria. Kiki, eu não quero ser uma testemunha de Jeová parando na porta da sua casa para tentar te... Você não faz ideia do que eu já fiz. Aqui em Barretos, cidade pequena, a gente tem... E quando eu vim para Barretos, eu morei 24 anos em São Paulo, né? Quando eu vim para Barretos, uma das coisas que me incomodava demais era pensar que o povo ia bater, de repente, na minha casa sem me avisar. Então, eu nunca tive campainha na minha casa. E eu moro numa casa que é bem afastada do portão, hoje em dia. E aí, eu sou assim também, anti-testemunho de Jeová, ninguém consegue me chamar aqui. Eu vou colocar um quadrinho no portão. Não bata no portão, não bata se você veio sem avisar, se você veio trazer a palavra, se você... E aí começava, né? Eles batem domingo de manhã, mas eu pus tanto para fora, pus tanto para correr, que pararam de bater, pronto. Mas nunca conseguiram me chamar aqui. Até uma amiga minha que é testemunha de Jeová, ela veio aqui uma vez tentar me chamar e você tá sem vídeo, viu, Ricardo? Deu um probleminha aqui, já eu volto. Mas voltando, esse lance do... Como tudo tem a ver com tudo mesmo, né? Esse lance do... Que falou que começou a... O que eu tô fazendo na engenharia? Vou arrancar essas máscaras. Volta a pergunta lá do que você quer ser para criança de 5 anos. Pô, se a galera, hoje em dia... Primeiro que ser, a gente já é, né? A gente nasceu... A partir do momento que a gente nasceu, a gente já é ser humano. Então, por exemplo... A pergunta deveria ser bem mais para frente, né? Tipo, talvez começar com uns 13 anos, talvez, eu já acho muito novo ainda, mas quem sabe no primeiro ano no ensino médio. Talvez seja uma pergunta já que seja plausível. Você falar assim, o que você pensa, não é nem o que você quer, o que você pensa em trabalhar, né? Em se dedicar, não o que você quer ser da sua vida. Você quer, como assim o que eu quero ser da minha vida? Mano? A pessoa não pergunta nem como é que eu tô, como é que eu vou saber que eu sou? Sabe? Olha a confusão, não consigo nem explicar direito o negócio. Tem uma coisa que eu fazia parte do que eu tive pensando para falar com vocês. Assim, eu não sei se existe alguma matéria, se existe algum curso, alguma coisa que ensine as pessoas a usarem a cabeça. Ensine a raciocinar. Chegar para a criança e falar assim, olha, quando pergunta alguma coisa, fala assim, eu costumo falar muito isso para os meus sobrinhos, que são menores, né, da minha irmã menor, e para algumas pessoas. Fala assim, olha, vamos usar essa bolinha que está em cima do pescoço para pensar na resposta disso que você está perguntando? Porque, assim, eu acho que não se ensina a raciocinar, a ter as respostas, às vezes, para algumas coisas que são simples. E eu costumo usar muito o exemplo do ventilador, né? Você olha para o ventilador, como é que você sabe se ele está jogando o ar para cima ou para baixo? É uma coisa? É uma coisa que a pessoa não pensa, porque se você pensar, você vai ver que a pazinha é torta, você vai raciocinar que ele gira para um lado. Sinceramente, ninguém nunca me ensinou isso, viu? Foi porque você usa a cabeça para pensar. Na dúvida, vá sentir, não é? Na dúvida, vai sentir para onde é que está o ventilador. Não, a pessoa pega, vai lá onde o eletricista normalmente erra a instalação, vai lá e clica para baixo, porque lá na setinha está para baixo, só que o eletricista errou, então o ar está indo para cima. Aí você fala para a pessoa assim, olha, no ar não está vindo, ele está indo para...
Mas na plaquinha tá marcado. Isso aí me pegou de uma maneira muito particular, né? Eu sou eletricista de manutenção, né? No começo aí, eu fiz Senai, né? Junto com o meu ensino médio, e aprendi, né? Sobre esses circuitos de corrente, né? O que faz um ventilador girar em sentido horário e sentido anti-horário, tem uma teoria aí que explica isso. Só que eu também sempre me coloquei aí à prova, né, para ver se o circuito estava correspondendo que a teoria. Agora eu quero saber como é que faz, né? Esse negócio aí. Por que ele gira ao contrário? Então, né, porque de acordo com a bobinação de determinado motor, você tem uma corrente que gera aí um campo magnético. E esse campo magnético ele é orientado ou para o sentido horário ou para o sentido anti-horário, de acordo com o que você coloca lá a entrada e saída da tensão e corrente, né? A teoria é essa. Só que, para mim, essas coisas que não podem ser vistas, elas teriam que ser experimentadas, né? Mas, Fábio, não precisa disso tudo. A pá do ventilador, ela é tortinha assim. Se você girar para cá, não importa se é horário ou anti-horário. Só pensar... Normalmente elas são iguais, né? Uma raquete para onde vai jogar. Ele vai mandar, se ele está assim, vai mandar. Eu diria uma bolinha. É para bolinha na sua cabeça. Baixo, simples assim, né? Não Mas precisa... sabe o que você falou da teoria? Você começa a estudar muito e chega uma hora que você não concorda porque fica muita teoria. Esses dias queimou o negócio do ventilador aqui em casa, lá, a bobina. Eu peguei, comprei, falei, eu mesmo vou trocar. Vou olhar, vou pegar um... Devia ter chamado o da Fábio. internet. Né? Peguei, cara, montei, fiz isso, entendeu? Montei, aí o negocinho tava apontando para cima, mas tava ventando para baixo. Eu falei, cara, tá errado, mas eu não vou ter todo esse trabalho. Eu peguei e virei a plaquinha, mano. Isso, velho. Tá ligado? Virei a placa e funcionou, velho. Que é o que os eletricistas fazem, né? Não, mas foi o que aqui tá falando. Você usou a inteligência. Por exemplo, acho que é o Piaget que falava, né? Inteligência é o que você usa quando você não sabe o que fazer. Eu juro que eu fiz isso, cara. Essa frase é dele. Se não está ao seu favor, mude o sentido, não é? Pô, mas não é, velho. Eu acho que isso aí é uma das coisas do empirismo que cabe muito bem a todo mundo, né? O vento não está ao seu favor, muda o sentido. Só que tá. Não, e a placa é para informar, né? Se a placa tá errada, galera, muda a placa, né? Não galera, é o ventilador. vamos responder a pergunta aqui, que é se tem uma matéria que teoricamente, todas as matérias de um colégio, uma escola, é para ensinar as pessoas a pensarem, né? Devia ser a escola. Só que não permitem a criança pensar, por quê? Porque a resposta está no fascículo da página tal, não sei onde, sabe, no número tal. E a resposta é essa. Tanto que, por exemplo, quantos exemplos vocês sabem, vocês já escutaram, de criança que tem uma inteligência ímpar ou diferente da padrão, que chega numa como é que fala? Chega numa conclusão de uma equação por um caminho diferente da que o professor ensinou, e aí ele não escreve as contas. O menino, a menina, simplesmente elabora na cabeça dela e fala, cheguei nesse resultado. E o resultado é igual, é correto. Só que, na prova, não, inválido, incorreto, porque não tem aqui as contas. Ou seja, você não pode pensar do seu jeito, você tem que pensar do jeito que é padronizado, convencionado. Aí já começa o quê? A tolher o que você falou, a capacidade da pessoa perceber que ela pode pensar. E isso, Diego, me faz pensar em uma coisa que rola muito, assim, né? Papos de sala de professor, né? Bom, se ele não demonstrou aí o caminho teórico, é porque supostamente houve uma cola, né? Uma desconfiança das capacidades individuais. E aí, Kiki, eu me dirijo a você. Você disse que trabalha aí, não é? Eu entendi que é uma coisa meio que filantrópica com as crianças, é isso, né? Sou voluntária numa creche. Beleza. Você acredita nos potenciais, não é, que você vê nas creches, assim, aliás, na creche específica onde você trabalha? O que você acha sobre potenciais humanos? Como é que é isso? No seu trabalho enquanto voluntária lá. O que ia responder, só para dar bem-vinda, Graça. Boa noite. Francisco, bem-vindo.
O meu trabalho na creche, na verdade, como eu sou voluntária, eu não sou funcionária da creche, eu não sou professora, eu não lido diretamente com as crianças, né? É uma creche que ela é mantida, a grande maior parte, pelo governo, né, pela prefeitura, mas a gente não recebe toda a verba que precisa para manter a creche. Então, a gente precisa levantar verbas para pagar os funcionários. E eu comecei nessa creche fazendo Papai Noel, né? Eu ia todo ano vestida de Papai Noel e levava, porque eu tinha comprado uma fantasia de Papai Noel para os meus sobrinhos. Eu falei, bom, eu vou aproveitar para alguma coisa além dos meus sobrinhos, então eu resolvi entrar nessa creche para fazer o Papai Noel. Mas eu nunca quis trabalhar como na diretoria e tudo, sempre fui convidada, eu nunca quis, e acabei caindo, porque eu não consegui falar não quando me chamaram. Então, eu entrei e precisei fazer muita coisa para levantar, porque a creche estava meio falida. Bom, enfim. O que acontece? Eu comecei a trabalhar muito mais para manter a creche, para manter os professores e os funcionários, do que a minha participação com as crianças, entendeu? Porque eu acredito que se o funcionário está bem remunerado, ou pelo menos bem remunerado, não, porque numa creche não tem como ser bem remunerado, mas pelo menos recebendo em dia, né, recebendo tudo que ele tem para receber, estando satisfeito, ele vai tratar bem das crianças, porque nossas crianças são até 4 anos de idade só, né, de 3 meses até 4 anos. Nós temos berçário 1, 2, maternal 1, maternal 2. E atendemos 70 crianças. Então, assim, a minha função é muito mais que eu peguei de trabalhar no sentido de satisfazer os funcionários, as professoras, do que diretamente com as crianças, porque nós temos pedagoga e o trabalho que elas fazem é lindo, eu não tenho nada a questionar do trabalho delas, nem posso, porque eu não sou pedagoga, mas você estava falando de potencial, né? O que eu vejo de potencial? Eu vejo isso que eu falei, eu vejo um monte de criancinha que está lá, graças a Deus, muito bem cuidadas, pelo menos o tempo que elas chegam na creche, ficam das 7h30 até as 5 da tarde, tem toda a alimentação, são muito bem cuidadas e acarinhadas pelos professores e pelas funcionárias da creche, então, e saem felizes da vida, todo mundo adora trabalhar, tá ali na creche, né? Porque tem alimentação, saem já de banho tomado, tudo. Então, é isso. Eu não posso te dizer e te responder assim o potencial que eu vejo nas crianças. Até porque são crianças pobres que vão para casa e a gente não sabe lá na casa delas exatamente o que acontece, né? Tá, mas aí independente de não ter aí como ver, não é? Porque é realmente uma coisa imensurável, né? O que as pessoas podem se tornar, né? Mas você acredita que independente aí das classes sociais, independente de como é que estão sendo criadas nas casas, existe um potencial que, se for aí de uma maneira ou de outra estimulado, a gente pode ter, né, um país que seja mais democrático, que faça com que a cidadania realmente seja efetiva e não uma cidadania de papel? Eu acredito que se todas as creches e todas as escolas tratassem as crianças bem, como eu vejo lá na creche ser tratado, e os pais que vão buscar, hoje, por exemplo, estão recebendo tarefinhas para fazer em casa junto com os pais participam, não todos, né? Nós temos algumas crianças que os pais não têm nem condição, porque são filhos de drogados, de pais que usam drogas, enfim. Mas eu acredito que elas estando felizes e podendo brincar bastante, porque tem parquinho e elas brincam bastante também, eu acredito que sim, né? Eu acho que se todos tivessem essa oportunidade, se a gente tivesse esse tipo de creche, de escola para todas as crianças, com certeza. É o que você falou, a brincadeira devia ser. Fala aí, Ricardo, você que é o pedagogo. Eu queria justamente. A brincadeira devia ser até a faculdade, até hoje em dia, meu. A gente é a troca. E brinca aprendendo, né? Aprende isso, brincando. Isso sim, mas aí eu queria justamente colocar essa questão, né? Porque são crianças, eu também trabalho com muitas crianças em condições também não tão boas, e aí a gente acaba tendo essa coisa, né? Muitas pessoas acabam vendo a escola como assistencialista e a gente vê o trabalho da educação, a parte justamente da brincadeira, de conviver
com outras crianças e tudo mais. Você acha que esse tipo de escola, como a sua creche, ela se redime quanto a essa questão da criança não brincar mais, ou ela acaba entrando na engrenagem mesmo assim? Como você considera isso? Não, quando eu falei da criança que hoje já chega pequenininha e tem uma série de coisas para aprender, né? Quando podia estar só brincando, também não é que é o tempo todo, eles têm bastante tempo de brincadeira, só que tem que se encaixar dentro, né, das recomendações pedagógicas que vêm lá da Secretaria da Educação, blá, blá, blá. Mas elas também têm brincadeira, tem bastante parquinho, tem a comidinha, o jeito que tem e o jeito de ensinar das professoras. Nós temos uma creche que as professoras são muito carinhosas, sabe? E tem muita dedicação com os alunos, com as crianças, né? Desde o berçário até o maternal. Então, assim, dentro da nossa creche, pelo menos, eu acho que tem um pouco de balanço, né? Dentro do aprendizado e da brincadeira. Embora eu acho, por mim, ficaria só na brincadeira, mas... Então, mas mesmo porque a brincadeira, até, bom, o pedagogo master aqui, né, ainda mais que agora está exclusivamente com infanto-juvenil, sabe que é a brincadeira que se aprende, é brincando que se aprende. Né? Porque quando começa a ficar uma coisa meio maçante, fica o que a gente estava falando antes. A pessoa, não é nem a criança, mas o ser humano começa a perceber que ele não pode pensar, que tem uma resposta certa, e inclusive não só ter uma resposta certa, como tem um caminho certo para você chegar nessa resposta. Você não pode usar outro. E eu estava pensando justamente nisso, porque a Kiki tá com essa creche, né, que vai até os 4 anos, e a minha escola é justamente a educação infantil, que pega os 4 e 5, né? E a gente, até esse ano, a gente mandou um comunicado, né? Como está rolando essa coisa de online, mandamos um comunicado pelo WhatsApp e até fizemos reuniões de pais online com os pais, explicamos isso, a questão da BNCC, né? A Base Nacional Curricular, que até a educação infantil, o objetivo não é ensinar a ler, não é ensinar a escrever, a gente, né? Óbvio, a gente mostra isso para eles e tal, mas não é o foco, é justamente a parte da brincadeira, do lúdico, do desenho, da pintura, né? Então a gente até coloca isso porque com a mudança, né, o primeiro ano é o que a gente tinha como pré antigamente, né? Eu particularmente fui alfabetizado no pré. Então, querendo ou não, o fundamental já puxou esse ano para ensinar a alfabetizar. Então, a gente não tem que estar pesado e focado em cima disso. Mas tem o outro lado que o pessoal faz o ultrassom pensando no vestibular da FUVEST, né? Tem essa coisa também. Mas, por exemplo, lá na creche, é o outro lado. Por mais que seja na forma da brincadeira, eles estão ensinando. Pega lá a criança de 2 anos e meio, 3 anos, e está lá, agora hoje vamos aprender os números. Os números são coloridinhos, é uma brincadeira, ensinar a forma, ensinar o número, ensinar as letrinhas. A criança já começa de pequenininha a aprender a escrever o nominho dela. Então, pode não haver essa preocupação enorme de estar formando na faculdade, mas eu acho que, como eu entrei com 7 anos na escola, não tive a menor preocupação com isso, né? E quando eu tinha férias, era férias de verdade, a gente saía e não tinha que levar nada para casa, porque a gente vê criança que tem que ir nas férias, fim de semana, feriado, tem os meus sobrinhos que fizeram o tal do Kumon, aliás, fazem hoje, que, pelo amor de Deus, eles vinham passar fim de semana, férias aqui com a sacolinha, todo dia tem que fazer tarefinha de Kumon, sabe? Kumon que é bom. Aquilo é uma coisa, né? Enfim, mas eu acho... Agora, aproveitando essa... Para citar uma pessoa do chat, né? A Graça falou que a aprendizagem se viabiliza através do lúdico. É exatamente o que a gente estava falando. Sim. E até essa coisa do Kumon. Eu cheguei a fazer, eu acho que 2 meses de Kumon, e eu meio que hackeei o sistema com o meu próprio raciocínio. Hoje eu tenho um raciocínio lógico-matemático muito bom, mas assim, eu peguei aquilo para
de alicerce para mim. Muito Porque bom, chega uma hora... Hoje, o meu é bom, porque a questão da educação, acho que passa muito e volta naquela questão que o Moisés levantou, é que você, num grupo heterogêneo, você tem que ver a individualidade de cada um, né? Então, como é um método japonês, que é que sim, se você não se adaptar àquele método, que se exploda você, entendeu? E como eu tenho esse raciocínio mais o Francisco Butti aqui tá falando que fechou, Ricardo. Falou que o Kumon fechou durante a pandemia. Eu vi, deve ter dado, porque eles precisam muito dessa parte presencial. Ganha o selo de luz para sempre. Então, assim, eu consegui você construir dizendo isso, né, o meu caminho. Né? Pensando aí na questão de gerações, né? Tipo, Baby Boomer, X, Y, Z, né? A galera Y começou a ter contato com a internet, né, na década de 90, 2000, e a galera Z, né, que são aí os exemplos do que andam se antecipando pro que é óbvio da vida, né, que você vai morrer, digitais. Né, agora, os nativos digitais do Z, né, e agora também já tem os alfa, né? Essa galera tem uma coisa que ainda é um mistério, não é? Sobre como é que eles vão ser, não é? O que é que eles vão se tornar. Porque na nossa época a gente tinha um contato aí, não é? 3D, 4D, 5D, 7D com as nossas coisas lúdicas. Brincava de areia, de massinha, né? Pegava, subia, não sei o quê, né? Agora, esses nativos digitais, eles têm um lance aí com a construção do imaginário que é muito 2D, não é? Eles não têm a consciência em outras dimensões, porque é só isso, né? E como é que você vai brincar com o outro na sua fase adulta, lidar com as coisas na fase adulta, sendo que você não treinou isso enquanto criança? Né? Porque isso é muito louco. Isso é uma questão, né? Que a gente fica olhando aí falando, olha, vai acontecer alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, mas talvez a raiz disso seja seja isso que a Kiki mostrou, o que o Ricardo falou, né? O Moisés, todo mundo está falando. A raiz como é que essa galera está se formando enquanto sujeito em 2D? Então, o meu sobrinho, eu cheguei e falei para ele, assim, cara, legal jogar esse negócio de online, porque eu gosto de videogame, fui criado, nasci, apareceu o Atari e aí estamos aí até hoje. Quando surgiu a possibilidade de comprar mais controles de videogame para jogar com amigos, pô, da hora. Chamava os amigos para ir em casa e jogava em 4 ao mesmo tempo. Hoje em dia é online. Pô, deve ser legal pra caramba. Só que eles não se encontram mais nem para brincar. Porque o legal é jogar cada um na sua casa. Mas você não fala com ele? Fala, ó, a gente tá falando toda hora, ó. Fica igual Moisés aí, com o headset aí. E a escola acaba ficando com esse papel de trazer para o analógico, né? É o momento analógico que a criança tem. Só que daí, beleza. Mas aí se depara, foi o que o Fábio falou, sei lá, vamos falar uma possibilidade de, sei lá, enfrentamento com uma dificuldade, sei lá, você quer comprar, sei lá, uma bala de menta, não de morango. Você vai chegar, como é que você vai sair da sua casa, que a pessoa não está acostumada a sair? Travou o dia, mas era ir na padaria e comprar o negócio e ele não consegue nem conversar com a pessoa. Mas eu acho que tudo isso aí... né? Como é que você pede, como é que você faz, né? Fora aí dos seus avatares, só né? Se você só usa máscara, como é que as máscaras, né? Eu achei muito interessante o título do livro aí, né? Como é que você age sem máscara? Como é que você pede aquilo que realmente você tá sem microfone, querendo? Moisés. Ô, Fábio, só fazendo uma brincadeirinha, essa máscara lá do livro não é a máscara que a gente usa hoje, não. Eu entendo que essas máscaras são agora a gente põe uma máscara em cima da máscara que a gente já usava. Máscara dupla. Mas eu acho que tudo isso que a gente está falando vai levar à pergunta do Moisés, né? Do que acontece, o que está acontecendo com os jovens hoje que estão querendo morrer. Não, Kiki, eles não estão querendo morrer, eles estão se matando. Aí é que tá. Estão querendo ir embora daqui, de uma maneira ou de outra, né? Uma hora ou outra na vida da gente passa, né? Tipo, que estão querendo morrer. Né?
não sei o quê. Isso acontece, mas levar a cabo isso é uma coisa complicada, Tem um botão né? errado. Antecipar isso aí é uma coisa complicada. Isso está acontecendo, né? Como isso? E eu acho muito interessante esses papos que a gente tem aqui, né, nessa trincheira, né, e fora da trincheira, quando eu me encontro com esses cavaleiros maravilhosos e pessoas tal qual você, né, que a gente não tem resposta, né? A gente sai com mais questões a respeito das nossas e vê que o outro vai tendo aí questões. E, vamos ver ao longo da vida, né, se eu consigo aplacar esse desejo, né, de saber de todas as coisas. Porque o não saber é o que vai estimular, né, os caminhos, as mudanças, aí, as idas, as vindas e assim por diante. Então, terminar, né, uma trincheira com essa, né, caralhada de dúvidas e possibilidades me deixa muito feliz, né? E sabendo que tem você aí, né, trabalhando com as crianças, tem que brincar e assim. A gente só não pode terminar interessante. A gente não pode terminar a trincheira sem eu fazer uma... Vou ilustrar o que você falou. Não, eu só preciso falar assim, o Francisco Gucci, ele não falou que foi o Kumon que fechou, foi uma escola chamada Oceta. Por isso que eu entendi, só isso. Bom, Kiki, muito obrigado pela participação. Esse cara é foda. Kiki, queria te falar, olha, te agradecer muito antes de terminar, principalmente por um motivo basilar, elementar, essencial. Hoje, nós não perdemos o nosso tempo falando de quem não merece ser falado. Boa! Nós falamos de coisas boas. Não perdemos o nosso tempo hoje falando de quem não merece ser falado. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente. Foi uma delícia falar com vocês. Viu? Foi ótimo. Eu tava morrendo de medo, confesso. Eu tava assim, ó, quando eu entrei. Passou o medo. Passou. Um prazer inenarrável. Obrigada, viu? Muito obrigada. É isso. Vou vir estar com vocês. Adorei. Aquele abraço. Valeu, beijo. Beijo. Para todos que estão vendo também. Tchau, tchau.